Fala aí, meu povo. Tô de volta novamente, tá? E prosseguir, né, com o assunto das duas casas de Israel. E agora, meus caros, estamos na reta final. Chegamos no último episódio a ver que Efraim se dispersou pelas nações, que o destino de Efraim, que ele se misturou com as nações e que viria alguém que iria trazer Efraim de volta e que faria que os judeus, eles aceitassem seus irmãos novamente. Ou seja, viria para trazer união novamente. Então, sem mais delongas, vamos continuar. Vamos lá. Para quem viria o Messias? O ungido de Yahweh. Para quem viria o Messias? Bom, o Messias, todo mundo sabe aqui que é Yahushua, ou Jesus, ou Yeshua, sei lá. Um homem, ele veio e tudo mais, todo mundo já sabe a história. Chegou aqui, prometido por Yahweh e tudo mais, que viria não sei o que, como a gente viu no episódio passado, que viria para reunir as duas casas, e este é o Messias, Yahushua, tá? Então, Yahushua mesmo, ele disse para o objetivo dele aqui, quando ele veio para cá. Ele respondeu: não fui enviado senão ou somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estavam perdidas. Isso está em Mateus, capítulo 15, versículo 24, para quem quiser ler. Então o Messias veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, ele veio para Efraim. Oxente, Rubio, Jesus não veio para os judeus? Não. Por que ele ia vir para os judeus? Os judeus já estavam na terra dele, os judeus já guardavam a Torá, só tinha algumas tradições que eles não cumpriam de verdade ali. Quer dizer, tinha algumas tradições que acabavam fazendo eles transgredir a Torá, faziam eles não guardarem alguns mandamentos de uma forma certa. E aí, por causa das tradições, que Yahushua, Jesus, foi lá e deu uns croques nos caras, mas tirando isso, super normal, tá? Os judeus, eles não precisavam do Messias. Como assim, Rubi? Não precisavam. Tipo, o Messias não veio para resgatar os judeus. Já estavam na terra, já tinha Torá, como eu falei. Só precisava de uns croquezinhos para se alinhar, mas não precisava do Messias para uma coisa gigante. Ou seja, como lemos aqui, quem estava as ovelhas da casa de Israel que estavam perdidas eram Efraim, tá? Efraim que estava disperso e tudo mais. Então não teria sentido o Messias ter vindo para os judeus que já estavam na terra, que já tinha Torá, tendo Efraim aí para resgatar, tendo a 10 tribos aí para trazer de volta. Então, não faz sentido o Messias ter vindo para os judeus, tá? E essa escritura fala bem isso, e o próprio Mashiach falou. Então, acredite quem quiser, né? Pronto, continuando. A parábola do filho pródigo fala sobre o retorno da casa de Israel para a sua terra e a sua reconciliação com Yahweh. Então, quando quando Yahushua, ele fala da parábola do filho pródigo, não é aquela pessoa que não foi mais para a igreja, que não deu mais o dízimo, que, sei lá, não tá mais comunhão com os irmãos cristãos, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Para quem
for cristão, por favor, me dê licença para falar isso aqui. Vocês não podem interpretar a Bíblia como se fosse uma Bíblia cristã, porque a Bíblia não é cristã. A Bíblia não foi escrita por cristãos. Como assim, Rubem? Não foi? Não. A Bíblia não foi escrita e nunca foi escrita por cristãos. Foram escritas por israelitas. Quem for israelita, escreveu a Bíblia. Tá? Então, todos os apóstolos foram israelitas. Tá? Não foram cristãos. Essa coisa de cristãos foram ser criada lá para sabe-se lá onde. Tanto que cristãos era o jeito que os apóstolos eram chamados. Mas não é porque eles são chamados de cristãos que vão ser cristãos. Por exemplo, pode ser chamado de macaco. Eu sou um macaco? Não responda. Então, peraí, né? Eu sou um peixe agora? Se me chamar de peixe, eu sou um peixe. Se me chamar de botox, eu sou um botox? Você já entendeu. Pronto. Então, mesmo que a parábola do filho pródigo tenha sido ensinada para todos os cristãos, até onde eu sei lá vai que ser outra doutrina, mas para a maioria é isso, que a pessoa saiu da igreja e perdeu a comunhão com os irmãos, e é isso. Mas não é. Se a gente for ver no contexto das duas casas de Israel, vai bater certinho. Até aquele questionamento do filho mais velho, que ele questiona o pai. Ô pai, por que eu não recebi uma festa sequer, sendo que eu sempre tive com o senhor, e esse cabo aí vindo todo detonado do meio do mundo aí, recebe festa? E eu não. Ali representa Yahudá, todo mundo já sabe, né? Judá. Porque os judeus, eles ficam querendo esconder, ficam dizendo que eles não são irmão deles, e com certeza eles ficam indignados quando a gente fala que Efraim vai voltar, que o Messias veio e tudo mais, e os judeus ficam tipo, que é isso, pô? Aí quer dizer que nós, que estamos aqui na terra, que guardamos a Torá, não recebemos o Messias. Aí quer dizer que o cabo que tá lá, lascado, recebe. Pera aí, meu irmão. Não, vai para lá. Mas aí é o que o pai fala. Meu filho, você sempre esteve comigo. Você sempre guardou meus mandamentos. Só que seu irmão, ele estava morto. Agora está vivo. Ele estava perdido. E agora foi achado. Então essa indignação aí de Judá, já desse irmão mais velho, perdão, já é representando os judeus, tá? Se eu tiver alguma coisa errada, assim, sendo que o filho mais velho são representação dos judeus e tudo mais, mas se eu expliquei de uma forma meio errada ou se difícil de entender, deixa nos comentários, tá? Então vamos para a próxima. A parábola da pérola. Temos a terra, que representa a terra de Israel. Tem o dono da terra, que é Yahudá, né, que é Judá, que os judeus que tinham posse lá da terra de Israel, não era mais todo Israel e tudo mais. O estrangeiro, que é Efraim, né, a casa de Israel, e a pérola. Quem é a pérola? Nada mais nada menos que Yahushua, o Messias. Ou seja, Efraim, ele achou o Mashiach, ele achou Yahushua, ele achou Jesus, ele achou o Messias. E ele toma ele como se fosse uma pérola, uma coisa extremamente preciosa. Ou seja, ele aceitou a Yahushua. Os efraimitas, eles aceitaram Jesus. A gente vê pelos cristãos. Os cristãos, eles... Yahweh, ainda bem que deu pelo menos isso de discernimento a eles. E de que os cristãos, eles reconhecessem que Jesus é o Messias. Amém. Que Yahweh seja exaltado por causa disso. Porque os cristãos, eles são efraimitas também, são israelitas e tudo mais. Porque os cristãos, eles adoram, né, a Yahushua como o Criador.
tudo mais. Eles sabem que Yahushua é Deus, que Yahushua é Yahweh e tudo mais. Alguns, né? Não todos. Mas enfim. Efraim aceitou Yahushua como o Messias. Só que Yahudá não. Yahudá não aceitou o Mashiach. A gente viu a incredulidade deles lá. Como a gente vê nessa parábola. Aí temos aqui Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 16. Que diz assim. Essa aqui é bem importante, tá? Portanto, lembro de que vocês eram como na carne, Efraim, tá? E chamado de incircuncisos, pelos que na carne se denominam, minha letra tá uma maravilha, viu? Denominam de circuncisão, feita por mãos humanas. Ele falou primeiro de Efraim, depois falou de Judá, tá? Quem quiser, vá lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 16, para entender a leitura melhor, porque a minha letra aqui tá uma maravilha. E olha que fui eu que escrevi, né? Naquele tempo, vocês estavam sem o Messias, sendo excluídos como estrangeiros nos concertos da promessa da Torá. Estranhos à comunidade de Israel, não tendo esperança e sem o Criador no mundo. Mas agora, no Messias e Yahushua, vocês que outrora estavam longe, falando de Efraim, foram aproximados pelo sangue do Messias. Porquanto ele é a nossa paz, nossa shalom, o qual de ambos as duas casas os tornou os tornou um, derrubando, olha, a parede da separação que estava no meio entre nós. Parede de separação. Me veio um questionamento agora. Os cristãos dizem que quando o véu do templo se rasgou, na morte do Messias, crucificado e tudo mais, ele diz, agora a gente tem a oportunidade de entrar no Santo dos Santos. Você é doido, é? Você é maluco de entrar no Santo dos Santos? Você não é doido não, meu filho. Se você entrar lá e não voltar mais, eu digo, eu avisei. Você não é doido de querer entrar no Santo dos Santos sem Yahweh ter permitido. Não é simplesmente você chegar lá, não, eu vou entrar porque eu quero, bah, morre. E já houve casos que isso aconteceu, tá? Não são todos, é claro. Mas, por favor, mantenha o respeito se você quiser voltar vivo do Santos dos Santos. Mas, enfim, me veio um questionamento agora para os cristãos. Em vez desse véu do templo ter se rasgado, mostrando que a gente agora pode entrar no templo, sei o que, bababá, que agora a gente não podia, agora a gente pode, sei o que, por causa da lei, nada a ver, sei lá. Nem sei mais essa doutrina dos cristãos. Enfim. Mas em vez de aquilo ser a doutrina que vocês falam, e se aquilo estivesse simbolizando a parede de separação entre Efraim e Judá? A parede de separação que havia entre as duas casas. Olha, pode ser. Pode ser. Não estou combatendo doutrina nenhuma aqui, mas pode ser. Pode ser, tá? De toda forma, vamos continuar, né? Pronto. Quando ele fala que a parede de separação que estava entre nós, ele está falando das duas famílias, das duas casas, tá? Tendo abolido
na sua carne a inimizade, a saber, o legalismo das ordenanças. Deve estar alguma coisa com lei aí, contra a lei, contra a Torá, é coisa de cristão, tá? Relaxa. Não tô combatendo nenhuma religião aqui, pelo amor, viu? Não venham me matar no meio da rua. Eu tô dizendo que tem algumas doutrinas cristãs, não são todas, eu acho. Não são todas, mas tem algumas que vão contra a Torá, viu? Se liguem vocês aí. Legalismo das ordenanças contidas em dogmas humanos, para fazer dos dois ele próprio, Mashiach, tá? Um só homem renovado, Israel como completo. Assim, fazendo a paz, a Shalom. Então, com o sacrifício do Mashiach, as duas tribos vão poder ser reunidas novamente. Agora, Efraim voltará para sua terra por causa do sacrifício do Messias. Quando Efraim perceber a burrada que ele fez e ter desobedecido a Yahweh, quando ele perceber que Yahweh se sacrificou para quebrar a parede de separação que tinha entre ele e Judá, Efraim fala, não, meu Criador já fez muito por mim, Yahweh me perdoe, eu vou voltar. Que nem o filho pródigo fez. Quer saber? Eu tô todo lascado aqui. Eu tô cuidando de porco. Enquanto os trabalhadores na casa do meu pai só estão ganhando, só falta ganhar mansão. Não, pera aí. Eu vou me levantar, sacudir a poeira. Vou chegar no meu pai e falar, pai, pequei contra as águas elevadas, contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu te peço que me faça um dos teus mais humildes trabalhadores. Ou seja, Efraim vai reconhecer que pecou contra Yahweh, vai pedir perdão verdadeiro. E Yahweh, como é misericordioso e justo, ele com certeza vai estar de braços abertos, falar, vamos meu filho, eu lá lembro do que tu fez, venha pra cá, venha. O que importa é que você se arrependeu, venha pra cá. Não lembro mais. E como está lá nas escrituras que Yahweh, ele joga a nossa... A gente se arrepende verdadeiramente. Ele joga as nossas transgressões no mar do esquecimento, alguma coisa assim. Pronto, Yahweh vai fazer a mesma coisa. Eu quero lá saber o que tu fez no passado, meu filho. O que importa é que você tá aqui. Venha pra cá, venha. Ó, vocês aí pegam um anel, botam no dedo do menino aqui, pega a sandália, pega a roupa nova, mata não sei se era um bezerro, acho que era um bezerro, e bora festejar que meu filho voltou. Vai ser de grande alegria. Amém. E assim ele pode reconciliar a ambos as casas para Yahweh em um só corpo, mediante ao madeiro de execução, tendo aniquilado pelo madeiro a inimizade. O que eu quis dizer aqui? O que essa parte aqui quer dizer? Porque eu acho que ficou meio confuso de algumas pessoas entenderem. Porque é uma linguagem meio diferente, mas eu acho que deu para entender. O que quer dizer? Que por meio do sacrifício do Mashiach no madeiro, que quem morre em madeiro se torna maldito, tá? Perante os odiarros, quem morre em madeiro é maldito. Então, o Mashiach se fez de maldito, o próprio Yahweh, tá? Que Jesus não é diferente de Yahweh, como eu já vi muitos cristãos, judeus, tudo que for no mundo aí dizendo que o Messias é diferente do Pai. Só que o Messias fala, eu e o Pai somos um, não tem diferença nele não. Entre eu e o Pai não tem diferença não, meu parceiro. Eu e ele somos um. De novo, lá no final, quando os discípulos falam, um dos discípulos fala, mostra-nos o Pai, ele fala, mas será possível? Eu estando um monte de tempo com vocês, e você vem perguntando, cadê o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Eu não falei que eu e o Pai somos um. Literalmente, eu e o Pai somos um, homem. Então, quando o Mashiach morreu, quando o próprio Yahweh morreu, se fez de maldito, ele quebrou a parede da inimizade entre Efraim e Judá. Agora, Efraim poderá voltar e ser restaurado junto com Judá
para aí sim eles serem salvos. Como está em Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao 27. Shaul, Paulo, tá? Saulo, como você conhece aí, fala sobre o retorno de Efraim à sua terra. Quem quiser lá, pode ir lá. Nosso tempo já está acabando, tá? Contador aqui, desculpe. Vou acelerar aqui. Também tem Oséias 14, o versículo 6 ao 9, que fala da restauração da oliveira. Uma vez queimada, lá em Jeremias. Lembra que a gente leu lá no início, na primeira parte, lembra também na segunda? Pois é, se encaixa bem perfeitamente. Então, em todo o Novo Testamento é falado sobre o retorno de Efraim para a sua terra e os Yahudim acolhendo seus irmãos. E para finalizar, a Jerusalém renovada. Finalizando com chave de ouro. Vamos lá, que eu tenho que pensar aqui que os tempos já estão acabando. Meu limitador aqui de memória tá avisando já. Ser pobre é triste, viu? Vamos continuar, tá? E tinha uma grande e alta muralha, que tinha 12 portas. E junto às 12 portas, tinham 12 mensageiros celestiais, ou anjos. E nomes escritos nas portas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia a leste 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao oeste 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles se achavam os 12 nomes dos 12 enviados apóstolos do Cordeiro. E isso se encontra em Guiliana, o Apocalipse, capítulo 21, versículo 12 ao 14. Para quem quiser saber um pouco mais de detalhes da Nova Jerusalém, ou no caso Jerusalém renovada, tá? Que não é nova, é só a renovação dela. Enfim, tem em Ezequiel capítulo 48, todinho ali. O último capítulo de Ezequiel é o 48, o 48, tem tudo falando ali sobre a Jerusalém renovada. Então vamos finalizar. Descreve perfeitamente que quem estará na cidade Kadosh, quem estará na cidade santa, serão israelitas. E não outro povo. Ué, Rubi, realmente faz sentido. 12 portas, 12 tribos. Mas onde é que a igreja está nisso aí? Não sei. Mas onde é que a igreja vai ficar nisso daí? Não sei. Nas escrituras não está falando de igreja aqui. Está falando de 12 tribos de Israel. Agora, onde é que a igreja está? Sei lá, meu patrão. Pergunta para algum cristão aí. Eu não sei dizer isso aí, não. Não sei. Pergunta para cristão. Deve saber, sei lá. Acho que é coisa da minha cabeça. Deve estar meio louco mesmo. Já é o quê? Mais 9 horas da noite que eu tô gravando isso aqui. Tô com sono já. E para finalizar. E viverão na terra renovada. Eis que vejo um céu e terra renovados. Que João falou, tá? E aqueles mensageiros guiarão os israelitas de acordo com sua tribo. Cada um vai de acordo com sua tribo. E pelo visto sou da tribo de Reuven. E para quem estudou as 12 tribos vai saber. Quem me conhece vai saber por que eu sou da tribo de Reuven. Caramba. É tristeza, né? Mas aquele negócio. Negue-se a si mesmo, né? E para finalizar. Meus caros. Chegamos ao final do nosso assunto. E para finalizar, deixo Ezequiel, capítulo 37, versículo 16 ao 19. Amém? Fecharei meu caderno até que Yahweh me permita abri-lo de novo. E meus caros, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Eu peço que já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino e tudo mais, para mais desses vídeos chegarem a mais pessoas, tá? É importante deixar o like para o vídeo sair espalhando para mais pessoas, tá? Então eu quero agradecer por vocês terem me acompanhado nesses 3 partes.
Eu disse que eu ia estudar sobre o assunto e prometi trazer. Eu acho que não prometi, mas disse que eu ia estudar sobre o assunto para trazer um assunto muito mais detalhado e trouxe. Eu trouxe não o mais detalhado possível por causa do tempo, né? Mas dentro do tempo que eu pude trazer esse assunto, eu trouxe. Então, meus caros, que Yahweh vos abençoe e Deus abençoe vocês. Meus caros amigos cristãos, me perdoe por ter dado uns croques em vocês aí. Não levem pro lado pessoal, pelo amor de Deus, senão vai vir uns 15 aqui na frente da minha casa para me apedrejar. Né? Isso é coisa de judeu, né? Deixa quieto. Vão me com um pedaço de pau mesmo para me bater. E meus caros irmãos judeus, pelo amor, não venham aqui em casa me matar. Só algumas coisas que realmente vamos admitir que você fazia um besteira demais no tempo dos fariseus, tá? Não sei hoje, mas por favor, não venham me matar. Mas a todos meus caros amigos cristãos, meus caros amigos judeus, irmãos judeus e todos meus irmãos israelitas, fiquem na paz de Yahweh e até o próximo vídeo. Falou!